Eu estou aqui em nome de Letícia, Maria Laura, Maria Luísa e Júlia, da turma 2F de Direito na PUC, e é uma pesquisa prática para a nossa cartilha de atividades extensionistas de Direito Penal. O senhor concorda com a filmagem e a utilização para fins acadêmicos do vídeo? Boa tarde, Letícia. Claro, pode ficar à vontade. Primeiro, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação e contasse como que chegou no seu atual cargo. Certo. Atualmente eu sou delegado de polícia, meu nome é André, trabalho no município de Morretes, que é uma cidade pequena, mas que tem aí uma grande vastidão de situações. O volume de trabalho aqui é grande, principalmente envolvendo o tema da nossa conversa, que é a violência doméstica familiar contra a mulher. Quais são os tipos de violência doméstica mais comuns que chegam aqui na delegacia? Então, na verdade, a lei tutela todo tipo de violência. Violência psicológica, moral, física, patrimonial, sexual. Mas me parece que os casos mais recorrentes são aqueles voltados à violência psicológica e à física. Isso porque é certo que o homem, tendo em vista questões culturais, tenta exercer, tenta colocar a mulher submissa a ele. Então, a violência psicológica é a primeira, a violência que vai atuar no psicológico da vítima, mas disso decorrem outras violências, né? Violência sexual é recorrente. Só o fato do homem impedir da mulher de usar métodos anticoncepcionais, isso é uma forma de violência sexual, que decorre da violência psicológica. Violência patrimonial, o homem impedir de a mulher ter o seu próprio patrimônio, gerir sua própria vida. Então, as principais violências psicológica e física, mas são várias as possibilidades. Qual procedimento a mulher deve seguir ao denunciar um caso de violência doméstica? Então, primeiramente, ela tem que ter em vista que ela tem que se sentir amparada. Então, socorrer a família, inicialmente, para demonstrar a situação que está acontecendo com ela. E, imediatamente, ela tem que entrar em contato com a polícia. Seja a polícia militar, número 190, canais de comunicação, ou comparecer imediatamente à delegacia de polícia. Que assim vão ser iniciados os procedimentos de praxe e as medidas vão ser tomadas no mesmo instante. Dentre elas, aí, medida protetiva, afastamento do agressor do lar, entre outras medidas previstas na lei. Como a delegacia lida com medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha? Certo. Assim que a mulher chega à delegacia, noticiando uma situação de violência doméstica e ela tem interesse em solicitar a medida protetiva, nós atuamos imediatamente. Existe uma comunicação muito rápida no Paraná entre a polícia e o Poder Judiciário. Então, no mesmo instante que a vítima comparece à delegacia e solicita a medida, é feita essa comunicação ao Poder Judiciário e em poucas horas o Poder Judiciário vai decretar ou não medidas protetivas em favor da mulher e, contrariamente, aí, a atuação do homem, seja afastando ele do lar, seja impedindo ele de ter contato com ela, dentre outras medidas. Como é garantida a segurança da vítima após o agressor ser notificado? Existem vários mecanismos a fim de garantir essa segurança da vítima. Como eu mencionei, um amparo da família é fundamental, o ente familiar de ter contato com a vítima e saber que ela está passando por aquela situação, o próprio familiar fazer contato com a vítima posteriormente. Existem mecanismos de policiamento ostensivo a fim de fiscalizar o cumprimento da medida protetiva, indo até o local da residência da vítima, verificar se a situação foi ali finalizada, né, se foi cessada a violência doméstica ou se ainda continua. Então, essa fiscalização por parte do Estado com o policiamento preventivo, mas também da família, no sentido de garantir que aquela mulher, mesmo no ambiente doméstico fechado ali na residência, ela vai estar amparada se aquilo voltar a acontecer. O que acontece com o agressor após a denúncia ser registrada? Existem medidas na Lei Maria da Penha que visam afastar o agressor do lar. Em comarcas que não têm poder judiciário, cidades que não são sede de comarcas e, portanto, não têm um poder judiciário fixado na cidade, o próprio delegado de polícia pode afastar o agressor do lar.
Agora, em outras cidades que têm poder judiciário atuando naquele município, cabe ao juiz. Então, o delegado de polícia pode pedir, solicitar ao juiz medida protetiva para afastar o agressor do lar e, no mesmo instante, o delegado, junto à vítima, comparecer à residência e retirar o agressor do lar. Então, essa é uma das medidas que estão previstas na lei. E o agressor é submetido à investigação, é deflagrado um inquérito policial para apurar o fato, bem como ele pode também sofrer medidas cautelares, prisão. O delegado pode representar o Poder Judiciário pela prisão do autor, normalmente em casos em que ele seja reincidente desse tipo de situação. A legislação permite a prisão preventiva do autor, dentre outras medidas. Mas a investigação criminal é o ponto principal, dentre as medidas de caráter pedagógico voltadas ao agressor também. Existe um perfil comum entre os agressores? A violência doméstica é uma violência que assola as mais variadas camadas da sociedade. Então não me parece que haja um perfil único de agressor. Qualquer pessoa ela é um agressor em potencial, né? E no ambiente doméstico familiar, como estão restritas as pessoas ali, a pessoa se sente segura dentro do seu próprio lar para praticar a violência. Então não me parece que haja um perfil. Mas geralmente são homens, né? E que são tranquilos, calmos diante da sociedade, mas dentro de casa são extremamente agressivos e controladores da mulher, da submissa aí dentro do lar. Quais são os principais desafios enfrentados no combate à violência doméstica? Essa pergunta é muito interessante porque são vários dos desafios, né? Dentre eles o medo da mulher de denunciar e depois ter que voltar em casa e ficar com o autor, né? Ele vai estar na residência ainda e se ele já agride ela naquele contexto fechado doméstico, o fato dela noticiar o fato à polícia pode fazer com que ele tome atitudes ainda mais drásticas. Então a mulher fica com medo de denunciar. O segundo fator é, sem dúvidas, a dependência emocional, financeira. Muitas vezes a mulher que é submetida a essa situação, ela passa anos ali com o homem, com o agressor, e ela não exerce função, não trabalha, fica totalmente dependente financeiramente do homem. Então tem essa questão da dependência financeira, emocional, a questão do medo e também a falta de estrutura do Estado para receber aquela mulher e garantir que ela tenha posteriormente a denúncia, que ela seja protegida pelo Estado. Então são vários fatores que contribuem para isso. Inclusive a minha mãe deu de ideia, de proposta de intervenção na nossa cartilha de incluir mulheres no mercado de trabalho, de fazer cursos técnicos, porque é bem isso que o senhor falou, elas ficam no lar porque elas não têm como sobreviver fora muitas vezes. Exatamente. São medidas de longo prazo. Né? Eu acho que a Lei Maria da Penha, por si só, ela é ineficaz, por si só. Né? A Lei da Maria da Penha é um instrumento por meio do qual se garante a proteção da mulher. Mas só a aplicação da lei na questão penal, por si só, é ineficaz. Tem que se garantir outros meios, né? Trabalho, inserção no mercado de trabalho, proteção da mulher posteriormente à agressão, meios dela ser recebida por locais de acolhimento à mulher, posteriormente ao crime, acompanhamento psicológico, enfim, são vários fatores que podem contribuir para isso. A próxima pergunta era se a Lei Maria da Penha tem sido suficiente ou se há necessidade de novas políticas. Então, como eu mencionei, a Lei Maria da Penha ela é multidisciplinar, tem matéria penal, processual penal, civil, administrativa, trabalhista, e ela é um instrumento. A lei por si só não garante nada, deve-se dar efetividade para ela. Por meio da implementação de segurança pública, de políticas públicas voltadas a isso, melhorias no setor da polícia também, com delegacias especializadas, nós temos os grandes municípios maiores aí, as delegacias da mulher, que visam um atendimento especificamente da mulher. E como trabalham só com isso, necessariamente vão ter uma expertise mais apurada para lidar com aquela situação e um aparato também melhor. Mulher atendendo mulher já é o ponto principal. Às vezes nas delegacias só tem homem e a mulher não se sente amparada a chegar a uma delegacia e noticiar um fato que ela vivenciou uma violência de um homem para outro homem. Então, quanto mais especializado o Estado fica, mais investimento na segurança pública, investimento em políticas públicas de modo difuso,
nós temos uma atuação muito mais efetiva e eficaz nesse aspecto. Como a delegacia trabalha em parceria com outras instituições para ajudar as vítimas? É cada vez mais comum a criação e o desenvolvimento e a melhoria do que se chama de rede de proteção, que são os vários órgãos da sociedade que juntos formam uma rede, que se comunicam melhor entre si e que, diante de uma situação de violência doméstica, essa rede de proteção passa a atuar conjuntamente. Então a Polícia Civil vai ter o seu papel de investigar, enquanto que a Secretaria de Assistência Social vai ter o seu papel de amparar aquela mulher posteriormente, o Poder Judiciário também vai atuar, o Ministério Público. Então, quanto mais articulada está essa rede de proteção, melhor. Então é investimento, sem dúvida alguma, nesse setor e que haja efetivamente uma comunicação entre os órgãos. Não adianta nada também os órgãos estarem, cada um atuando efetivamente na sua função e não houver uma interlocução entre os órgãos. Então, quanto mais efetivo, mais forte está essa rede, mais efetividade nós vamos ter no lidar com o dia a dia da violência doméstica. Quais são os sinais que indicam que uma mulher pode estar sofrendo a violência doméstica? Então, os sinais são vários, né? Do mais sutil ao mais evidente. Os evidentes, obviamente, né? A questão da sinais físicos, né? De agressão, marcas de soco, de unha, né? Na pele da vítima, são sinais evidentes de que ela está sofrendo violência física. Mas também, no que tange a violência psicológica, a gente tem sinais sutis, né? Recentemente a gente teve uma investigação aqui em Morretes que foi descoberto que a vítima estava sendo vítima de violência doméstica pelo fato dela não mais ficar em casa. Os vizinhos denunciaram o fato dela não ficar em casa com os filhos e diante da investigação se apurou que ela não ficava em casa porque ela era constantemente agredida pelo marido. Então isso é um sinal sutil que demonstra a violência vivenciada dentro de casa. Embora não tinha sinais físicos, o fato desse isolamento social, né, dessa mudança brusca de comportamento, são sinais também de vítima de violência doméstica. Como a polícia atua quando não há provas concretas da agressão? Então, na verdade, a Polícia Civil ela tem um papel constitucional aí de investigar. Então, o que chega para nós é uma notícia de um fato. E toda notícia que chega, cabe a nós investigar. Então, mesmo quando não há sinais evidentes ali, só com o relato da vítima, por exemplo, de que ela foi vítima de violência doméstica, isso não é fator para impedir a continuidade da investigação, muito pelo contrário. Pelo fato de ser o papel da investigação buscar o fato oculto, é que nós temos que ir atrás de outros elementos, né, a fim de apurar aquela notícia de fato que chega ao nosso conhecimento. Então, mesmo sem sinais claros ali, sem elementos concretos da agressão, nós vamos apurar. Porque, por exemplo, pode ser que a vítima relate um fato e naquele dia não teve testemunho. Mas quando a gente apura junto a vizinhos, os vizinhos apontam ali que em situações pretéritas ouviram gritos de socorro e viram ele agredindo a vítima. Então, esses fatos do passado podem demonstrar que no presente ela também está sendo vítima de violência doméstica. Então, a investigação é fundamental, mesmo sem elementos concretos ali levados ao conhecimento imediatamente pela vítima. Eu pensei em uma pergunta agora, só vou fazer no meio. Chegam muitos casos, tipo, que as pessoas estão mentindo, que conseguem perceber que, sei lá, está tentando incriminar o parceiro, que não aconteceu de fato, que só quer acabar com a vida, assim, do companheiro, tem bastante. Então, isso não só para a questão de violência doméstica, mas para qualquer crime é muito comum. Pessoas virem à delegacia relatando uma situação que é falsa. Em um contexto de violência doméstica, já me deparei com algumas situações assim, e que posteriormente a própria vítima não consegue lidar com a mentira e ela confessa que somente levou ao conhecimento porque ela foi traída, porque aconteceu alguma coisa que fez com que ela quisesse incriminar o autor. Então, término de relacionamento, tivemos uma situação nesse sentido também, de que o rapaz terminou o relacionamento e a vítima, querendo incriminar ele, chegou à delegacia e relatou que ele ameaçava, que ele agredia, quando na verdade era mentira.
Então é comum e cabe a nós justamente investigar. Quando chega um relato para nós, o nosso papel é investigar de forma imparcial. Então, independente se é mulher, se é homem, a gente vai investigar e chegar a uma conclusão com base nas evidências coletadas durante a investigação. Acontece muito com famosos também, né? Volta e meia são acusados de abuso, de... Sim, sem dúvida. Existem estratégias para identificar casos de violência que não são relatados diretamente pela vítima? A atuação da polícia é justamente buscar investigar crimes, né? Então, pode ser que não seja a vítima que traga o nosso conhecimento, mas através, por exemplo, dessa rede de proteção, se uma pessoa comenta lá no Conselho Tutelar, ou no CREAS, na Prefeitura, no Ministério Público, de que certa pessoa está sendo vítima de violência doméstica, essa rede de proteção vai atuar em conjunto, vai repassar o fato para a polícia e nós vamos iniciar a investigação. Relatos de terceiros, qualquer pessoa do povo pode e deve denunciar, inclusive essa omissão pode configurar alguma responsabilidade penal, a omissão de notificar o fato à polícia, de chamar o socorro. Então há vários mecanismos que nós temos a fim de buscar evidências de que um crime está acontecendo. Não só a vítima trazer o conhecimento, mas vários fatores. E por último, como o senhor acha que esse assunto poderia ser abordado em comunidades ou com pessoas que não têm tanto conhecimento da área? Certo. Esse é um tema delicado, né? Infelizmente, geralmente nos debates, na própria televisão, veicula informações com um linguajar um pouco mais rebuscado e impede de pessoas de baixa instrução terem conhecimento do que é a Lei Maria da Penha, de como ela funciona. Então, assim, a gente tem que entender que, primeiramente, existem processos, na criminologia a gente chama de processos de vitimização. Inicialmente é o crime, a pessoa é vítima de um crime e ela sofre com aquilo. Posteriormente, a gente tem a falta de amparo por parte dos órgãos de persecução penal. A polícia não age direito, o Ministério Público não age direito como deveria agir. Então, a vítima sofre novamente com o crime. Sucessivas oitivas da vítima sobre o mesmo fato, fazendo com que ela vivencie novamente aquela experiência dolorosa para ela. E, por fim, a questão da sociedade. Quando a sociedade e o Estado se omitem na proteção da vítima. Então, palestras, meios de disponibilizar, de facilitar o acesso dessas pessoas à delegacia, ao Estado, ao amparo por parte do Estado, são meios difusos que vão atuar de forma efetiva aí na propagação do que de que forma age o Estado e do que é a Lei Maria da Penha na proteção da vítima, mulher, no contexto de violência doméstica mulher contra mulher. Então, muito obrigada, doutor, por responder as perguntas. Isso já para um trabalho. Então, muito obrigada. Eu que agradeço.